lei seca é uma lei de 1997. E aí, como todas as leis importantes, foram acontecendo evoluções, né? Olha só, 1997, criação da lei seca. Depois, nós tínhamos ali uma situação, que eram 6 decigramas, até 6 decigramas, não existia a configuração de uma infração. Depois a lei foi evoluindo. Em 2008, 9 anos depois, as mudanças começaram, mais rígidas, e a proibição da venda de álcool, por exemplo, nas BRs, nas laterais das BRs, nos restaurantes, nos bares, naquilo que ficava do lado das BRs, das estradas federais. Já em 2012, veio o fator financeiro. A lei seca dobrou, foi multiplicada de 5 vezes para 10 vezes. E isso começou a interferir no bolso. E aí nós temos mais uma evolução importante, que é a de 2016, sendo que agora vai ter uma nova alteração, mas a gente já vai falar disso. Vamos falar primeiro dessas mudanças. A gente passou a ter um artigo muito mais rígido, onde, especialmente, é lei seca mesmo. Qualquer decigrama ou qualquer situação do álcool registrada a partir do bafômetro ou do exame de sangue pune o condutor, e aí existem vários aspectos, que é exatamente o número 165 da lei para a situação de não se poder mais ter ingerido álcool. Aí, Percival, eu te pergunto como jurista, e você foi um combatente dessa lei no começo, né? Como é que ela evoluiu para chegar nisso, e se essa evolução foi positiva, diminuiu realmente o número de acidentes, de pessoas dirigindo embriagadas? A gente via no Carnaval, especialmente no Natais e Ano Novo, muito mais do que o Natal, até porque o Natal é uma festa de família, e o Ano Novo é uma confraternização muito mais aberta. Pessoas completamente embriagadas ao volante, provocando muitos acidentes. Fale para a gente dessa evolução do seu ponto de vista, por favor. Sim, teve um efeito positivo nesse sentido, negavelmente. Reduziu um pouco o nível de acidentes, mas entendo que não é a melhor forma de conduta, né, que nós, às vezes, tomamos no Brasil. No Brasil é o seguinte: os políticos, os parlamentares deixam que a coisa siga, né, os seus rumos, e não tomam providências quando devem tomar, e aí quando querem tomar providência, tem notícia de jornal, marketing, aí um quer ser mais radical do que o outro, e isso em diversas situações, e ocorreu mesmo na lei seca. Como não havia uma conduta rigorosa da polícia, do judiciário com relação à lei seca, da própria lei, quando veio a lei, ela veio absolutamente abusiva, exagerada, aquela coisa de cada um querendo ser mais rigoroso do que o outro, para ganhar página de jornal e para ganhar votos. E aí nós achamos que a lei abusou, né, exagerou, ela foi excessiva na sua regulamentação, e como foi dito pelo Paulo, aí nos Estados Unidos não precisa nem nada de escândalo, não precisa disso tudo, basta você realmente punir aqueles que abusam, e as pessoas, então, procuram entrar na linha. Pois bem, aqui, então, nós tivemos essa situação, foi aprovado que 2 decímetros de álcool já era, 2 decigramas de álcool já era suficiente para colocar alguém para perder a carteira, para multa de mais de R$1.000, coisas desse tipo. E nós sabemos e provamos na televisão naquela época, que se você comer um bombonzinho, 2 com certeza, desses que tem licor, você se tornava um infrator. Então, e também obrigava a fazer bafômetro, vários absurdos. Eu, na época, realmente entrei com habeas corpus, dizendo que eu não poderia ser obrigado a fazer bafômetro, que era fazer era atentar contra a minha própria defesa, né? Fazer uma prova contra mim mesmo. E recebi a liminar e, de fato, andei mais de um ano com esse habeas corpus, e aí os parlamentares resolveram mudar a lei e torná-la mais sensata. Ninguém é obrigado a fazer bafômetro atualmente,
o sujeito, se não quiser fazer, ele recebe uma multa elevada, ele perde a carteira por 1 ano, mas até isso é questionável, né? Por quê? Porque se você não fizer o bafômetro e só por isso o sujeito te faz perder a carteira, isso é outro absurdo. Então, saímos de um absurdo e caímos no outro. Tanto assim que há poucos dias, talvez 2, 3 meses, o Supremo Tribunal Federal decidiu que sobrestaria todas as ações que pretendiam anular essa punição, a punição da multa e da perda de carteira por não fazer o bafômetro. Isso, todo mundo que ajuizou a ação, em vez de pagar a multa e perder a carteira, está com essa possibilidade suspensa até que o Supremo decida se também isto é legal ou ilegal. A Brasel, na verdade, já naquela época, ela entrou com uma ação civil pública, mostrando os abusos que havia na Lei C, que infelizmente foi distribuída por ministro Luiz Fux, que até agora não tomou decisões, apesar de a gente estar insistindo que ele decida se nós temos ou não razão na lei. Alguma coisa, evidentemente, tanto tínhamos que o próprio Congresso mudou a lei, né? Então, ninguém é contra uma lei de punição de responsáveis, né, de pessoas que se drogam ou bebem e saem por aí matando os outros e colocando em risco a sociedade, idosos, crianças. O que nós precisamos é aprender a lidar com o que é razoável, né, e fazer funcionar a polícia, o judiciário e tal, que seria muito mais efetivo do que ficar exagerando, né, nas doses aí, querer aumentar a pena disso e daquilo, que é coisa que nem sempre dá resultado. Enfim, é isso. Existiu naquela época o habeas corpus, mudou-se a lei, algumas coisas nós questionamos antes por ação civil pública, ainda não foi julgada, e com relação a essa questão de você é parado e não fazer bafômetro e automaticamente ser multado e perder a carteira, isso tem sido questionado pelo país inteiro e são centenas, acredito que milhares de ações que o Supremo Tribunal Federal mandou paralisar. Só quando eles julgarem a ação que nós propusemos, que é a ação civil pública contra a lei, só após esse julgamento é que vão ser julgadas essas milhares de ações de pessoas que não querem perder a carteira e não querem ser multadas. Para deixar muito claro, mais ou menos um breve histórico. Percival, para deixar muito claro, aqui ninguém é contra a lei. Não.